Avançamos para o debate nesta edição da noite com Marina Gonçalves, do PS, Diogo Feio, do CDS, João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal e Pedro Frazão, do Chega. Muito boa noite aos quatro, sejam muito bem-vindos. Estão Pedro Frazão, Luís Montenegro defendeu a imigração regulada e também desafiou os partidos, todos os partidos, para o combate à corrupção. Sente que houve aqui uma jogada de mestre por parte do Primeiro-Ministro para tentar esvaziar o Chega? Olá, boa noite, Ana Patrícia. Cumprimento também os meus colegas de painel e quem nos segue lá em casa. Bem, de facto, o Luís Montenegro, que demonstrou no seu discurso, foi que existem muitos pontos de contacto entre o programa da AD e o programa do Chega. E, de facto, o Chega é um partido radical no combate à corrupção, radical no combate à pobreza e radical naquilo que é a recuperação dos serviços públicos em Portugal, que ficaram muito depauperados no fim destes 8 anos. E também o Sr. Presidente da República falou no seu discurso, breve, mas muito incisivo, em 2 hemisférios no Parlamento. A nossa democracia, neste momento, tem 2 hemisférios, um à direita e um à esquerda, e o Bloco da Direita, ou o hemisfério da direita, tem muito mais deputados, ou tem uma maioria absoluta. E, portanto, esses são os resultados eleitorais que os portugueses decidiram, e penso que, neste momento, o que os portugueses desejam são agentes políticos responsáveis e que venham ao debate sobre, eu concordo com o Diogo, dizendo que as propostas devem ser analisadas pelo seu mérito legislativo, com base nas suas ideias. Sempre foi isso que o Chega fez. Mas Luís Montenegro, no seu discurso, nunca a fazer. O Chega. Mas Portanto, tentou aqui de alguma forma secar aquelas que são as propostas do partido. Não nomeou o Chega e também não nomeou outras forças políticas. Mas o Chega esteve presente, ao contrário de Pedro Nuno Santos, que esteve ausente como líder político do PS e, portanto, a meu ver, fez-se representar e sabe muito bem que não esteve. Não sei como é que funciona no Chega, mas o Partido Socialista é representado por todos os seus, neste caso, dirigentes. Marina, sabe muito bem que o Pedro Nuno Santos não foi, isso tem um sentido político, a pessoa que o foi representar não teve lugar de protocolo, ficou sentada lá atrás e foi visto como um ato bastante irresponsável de um partido que se diz que se querer ser o líder da oposição, não estar presente numa tomada de governo. A tomada de governo, como a Marina sabe muito bem, que já teve responsabilidades governativas, não é uma festa ao fim do dia. É um ato solene, protocolar e um ato de Estado. E, portanto, por isso mesmo é que o Partido Socialista deveria estar presente através do seu líder partidário e não com uma figura de menos importância. Pelo Partido Socialista e também pelos seus dirigentes. A Marina pode dizer o que quiser, mas toda a opinião pública não gostou de não ver lá o líder do PS. Mas quer dizer o quê? Que houve uma tática política por parte da não presença Patrícia, quer dizer que o Chega se mostrou um partido responsável que é e que, portanto, neste momento está como líder da oposição e demonstrou isso bem na tomada de governo, na tomada de posse deste governo e vai ter uma atitude responsável, como teve desde o dia 10, desde a noite eleitoral, dizendo que está disponível para o diálogo, para melhorar a vida dos portugueses. É necessário que este governo faça reformas estruturais profundas no nosso país, na justiça, na defesa, na saúde, na habitação, em muitas áreas que o Partido Socialista deixou totalmente num caos total e, portanto, só com reformas profundas. Essas reformas só se conseguirão com a responsabilidade dos agentes políticos e nós estaremos no Parlamento com essa responsabilidade para melhorar a vida dos portugueses. Não sabemos agir de outra forma e utilizaremos tanto os mecanismos parlamentares ao nosso dispor, apresentando as iniciativas legislativas que temos vindo a defender desde sempre, a bandeira da corrupção, sim, mas também a bandeira da justiça, a bandeira da agricultura e do mundo rural. Pareceu-me totalmente lamentável que ontem Luís Montenegro não tivesse falado de uma forma mais perentória na agricultura. A palavra agricultura aparece apenas 2 vezes no seu discurso e como um assunto lateral. Vimos que o Ministro da Agricultura ficou sentado em penúltimo lugar na fila dos ministros e, portanto, o mundo rural, que ainda no mês de fevereiro cortou autoestradas em Portugal, está a ver-se novamente desconsiderado. E, portanto, o mundo rural e a agricultura precisam de ser também acarinhados e da parte do Chega terão iniciativas legislativas que irão nesse sentido. Esperemos também responsabilidade do PS para aprovar as nossas iniciativas legislativas que na legislatura anterior muitas delas foram votadas favoravelmente e, portanto, ninguém
perceberá que agora não também acompanhem as nossas iniciativas. Também pede responsabilidade ao Partido Socialista. Obviamente. Para o Chega, há a ambição ou a ânsia de ir a eleições? Ou isso seria benéfico para o país? A ânsia do Chega é sempre a melhoria de vida dos portugueses, é melhorar os serviços públicos em Portugal, acabar com a corrupção e aumentar a justiça social e também o acesso à justiça dos portugueses. São grandes áreas que nós queremos melhorar e não vamos precipitar eleições porque somos um partido responsável e temos que ver também que este ano os portugueses já vão ter um pesado calendário eleitoral e, portanto, não vamos estar a ir para eleições e fazer um enorme despesismo ao Estado se isso não for necessário. E, portanto, mas eu queria voltar... mas mantém a esperança nas negociações. Nós temos sempre uma atitude de seriedade, de transparência para com os nossos eleitores e de responsabilidade e sentido de Estado. Por isso é que André Ventura foi à tomada de posse do governo como líder da oposição. Agora, é preciso saber se de facto vai haver um orçamento retificativo ou não, porque toda a comunicação social e os comentadores da praça pública andaram a louvar Luís Montenegro porque disse que não é não e não ia voltar atrás com a sua palavra, mas pelos vistos o retificativo já não é retificativo, porque Luís Montenegro em novembro disse que um orçamento retificativo era inevitável. Durante a campanha eleitoral, Hugo Soares, que é uma pessoa de bastante importância no PSD, e o próprio Leitão Amaro, hoje ministro, disseram também que o orçamento retificativo seria inevitável. E também o PS, que andou durante vários anos a dizer que não podia dar o tempo aos professores, não podia dar o subsídio de risco aos polícias, disse que não existia cabimento orçamental para essas medidas. Agora parece que, de repente, por um lado, Luís Montenegro diz que se calhar já não é preciso um orçamento retificativo e Pedro Nuno Santos vem a correr, pôr o dedo no ar a dizer se forem dar isso aos portugueses, eu também quero estar lá metido, também vou aprovar, porque não quero ficar de lado para que seja o PSD a ter os louros de dar benesses aos portugueses e eu não vou votar contra. Portanto, estou disponível para votar o retificativo. Ou seja, e Fernando Medina também disse que antes das eleições e antes da admissão do governo dizia que não existia cabimento orçamental e agora de repente apareceu uma folga orçamental no Orçamento de Estado e que parece que afinal já podem dar aquilo que são as legítimas reivindicações de várias áreas. Esta intervenção do Pedro Frazão resume assim. Deixa-me só terminar, João. É preciso que o Luís Montenegro honre a sua palavra e de facto saibamos que vamos ter um retificativo ou não. E depois, quando for a altura de, obviamente, votar o Orçamento de Estado, o Chega precisa de ter uma palavra a dizer no Orçamento de Estado para poder votar favoravelmente. Obviamente que o Chega não é uma força política, isso é que seria irresponsável, estar a votar um Orçamento de Estado onde não tivesse a sua influência. Portanto, obviamente, porque é que eu quero um Orçamento retificativo? Porque é a única maneira dos portugueses terem acesso a essas medidas o mais rapidamente possível. Não é verdade. À espera para pelo contrário, novembro, o retificativo demora mais tempo que as medidas ordinárias. Obviamente, se os portugueses tiverem que estar à espera do próximo Orçamento de Estado, obviamente que se não for necessário, vem já, não é? Mas que discurso é este? Eu não percebo. Vamos ver se será necessário. Sei, mas eu também não tenho procuração para ter a ser advogado do governo. Estou só a dizer, é muito interessante. Repara mais uma vez, o João estuda, mas eu também estudo os dossiês e sabe que para dar novamente o tempo aos professores são precisos 150 milhões de euros, ou 300 milhões de euros. Para dar o subsídio às forças de segurança são precisos 150 milhões de euros. Para fazer... Sim, mas o Chega aprovará um orçamento retificativo e, obviamente, se tivesse influência no programa do governo, era isso que iria fazer. Para ir ao encontro da emergência. Eu faço sempre contas, Diogo. Para ir ao encontro do plano de emergência na saúde, temos que revalorizar médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e isso terá um ascendente enorme no Orçamento de Estado. Eu não vejo como é que é possível atender estas reivindicações sem um orçamento reivindicativo. Porque não estudaste e não foste ver qual foi o orçamento. Mas de facto, o excesso orçamental de janeiro, quanto foi? É de facto um resto que deixa aqui ao PSD para vir já não falo dos meses que vêm a seguir. São de prioridades ou um pescar de olho ao seu partido, Pedro? Não, eu de facto quero louvar aqui essa mudança do logotipo do Governo de Portugal, porque de facto a mim também me causaria vergonha estar a falar no Conselho de Ministros com o ovo estrelado atrás. Aliás, uma coisa que custou 74 mil euros aos cofres dos portugueses e que o meu quinto filho de 10 anos faria até melhor, porque tenho de certeza mais sentido estético do que esse suposto
suposto designer próximo do Partido Socialista, acabou por fazer com uma enorme desconsideração enorme desconsideração pelos símbolos nacionais. Mas não é só uma desconsideração pelos símbolos nacionais, é também uma vénia, uma vassalagem ao globalismo, à perda de soberania para instituições supranacionais e ao capitular sobre a Agenda 2030. É que mudar os símbolos muitas vezes tem um significado que vai muito para além daquilo que se quer ver. Era um símbolo que, aliás, devo dizer aqui, quando é impresso a preto e branco, nem se percebe o que aquilo é. São 3 figuras geométricas que se fazem em 30 segundos num peito. Portanto, eu louvo essa mudança de logotipo. Agora, o que não posso louvar, e até tenho que concordar com a Marina, é que isso seja tema de comunicação num briefing do Conselho de Ministros. Quer dizer, também me parece pouquinho que depois do primeiro Conselho de Ministros do novo Governo de Portugal seja uma medida anunciada, seja a única medida concreta que foi anunciada, porque tudo o resto foram promessas de planos, de projetos, de capacitações da senhora Ministra daquilo e do Ministro daquilo, e que, portanto, parece-me realmente pouquinho que essa tenha sido a única medida concreta. Eu faço votos para que venham a apresentar reformas bastante mais aprofundadas. Já ficam esses recados. João Coutinho Figueiredo, Pedro Frazão, Marina Gonçalves, Diogo Feio. Obrigado aos 4 pela presença nesta edição da noite.